Após o fracasso das negociações com o Irã em Genebra, Donald Trump convocou reunião de emergência com militares para preparar uma guerra em grande escala. O Irã rejeitou o acordo nuclear proposto pelos Estados Unidos nas negociações em Genebra. Fontes americanas afirmam que o Irã rejeitou as principais exigências dos americanos para fechar um acordo sobre o programa nuclear durante as negociações de 26 de fevereiro. Segundo eles, o enviado especial do presidente americano Stephen Witkoff e o genro de Donald Trump, Jared Kushner, declararam que o Irã deve destruir suas 3 principais instalações nucleares em Fordow, Natanz e Isfahan, além de entregar todo o estoque de urânio enriquecido aos Estados Unidos da América. Não para a Rússia ou China, mas sim para os Estados Unidos. Destacaram ainda que o acordo deve ser por tempo indeterminado, diferente de 2015 em resposta no Irã. Os líderes espirituais declararam que nunca abrirão mão do enriquecimento de urânio e escolhem a guerra. Logo depois disso, as embaixadas dos Estados Unidos, China, Canadá, países europeus, Cazaquistão e assim por diante pediram urgentemente que seus cidadãos fugissem do Irã. Além disso, cada vez mais países do mundo estão evacuando seus cidadãos e suas embaixadas não só do Irã, mas também do Iraque e de Israel, pois seus territórios podem ser alvo de ataques. Ao mesmo tempo, em Israel, colocaram o sistema de defesa antiaérea em total prontidão de combate e começaram a abrir abrigos antiaéreos. Ao mesmo tempo, Donald Trump ouviu o relatório do comandante do Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos, almirante Brad Cooper, sobre a prontidão das tropas americanas para a guerra com o Irã. Como resultado, os Estados Unidos enviaram para Israel os caças mais modernos, os F-22 Raptor, e esta é a primeira vez que os Estados Unidos retornam com a aviação de combate ao território de Israel para uma possível participação em operações de combate. Bem, isso já é um sinal de preparação para uma guerra em um futuro próximo. Meu nome é Alexei Pesci, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like e escreva qualquer comentário neste episódio. Isso ajuda muito os algoritmos do YouTube a mostrar este episódio para o maior número possível de espectadores. Além disso, inscreva-se no meu canal. Canal do Telegram Pesci News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real, assim que elas chegam. Então, agora vamos por partes. O Wall Street Journal informa que o Irã rejeitou as principais exigências dos Estados Unidos para fechar um acordo sobre o programa nuclear durante as negociações de 26 de fevereiro em Genebra. Segundo fontes, o enviado especial do presidente americano Stephen Witkoff e o genro de Trump, Jared Kushner, declararam que o Irã simplesmente é obrigado, como parte desse acordo nuclear, a destruir completamente 3 de suas principais instalações nucleares em Fordow, Natanz e Isfahan, que os americanos bombardearam em junho do ano passado, além de entregar todo o estoque de urânio enriquecido aos americanos. Eles também destacaram que o acordo deve ser por tempo indeterminado. Os representantes do Irã não ficaram satisfeitos com a perspectiva de desmantelar as instalações nucleares, interromper completamente o enriquecimento de urânio e enviar seus estoques para o exterior, além de impor restrições permanentes ao programa nuclear. E então, o chefe do Conselho de Informação do governo do Irã, Elias Hazrati, declarou após as negociações que nada será levado para fora do Irã e que o enriquecimento de urânio continuará de acordo com as necessidades do país. Citação: estão sendo consideradas outras opções, incluindo a diluição do urânio. O Irã busca o fim das sanções. E, de acordo com a Axios, Witkoff e Kushner ficaram desapontados com o resultado da reunião com a delegação iraniana. Ao mesmo tempo, o chefe do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, chamou a reunião de a melhor e mais séria de todas até agora, mas acrescentou que, para avançar nas negociações, os americanos precisam ser mais flexíveis e conciliadores. Segundo ele, o desejo de chegar a um acordo era mais evidente do que antes, mas serão necessários mais tempo para consultas adicionais com os governos e para a preparação dos documentos. E segundo ele, as partes concordaram em continuar as discussões técnicas na próxima semana em Viena. Mas os americanos, por sinal, não fazem tais declarações. E, de fato, até agora apenas Teherã e representantes de Omã, que foram mediadores nas negociações, falam sobre uma possível nova rodada de negociações. Os americanos permanecem em silêncio. As rodadas anteriores de negociações aconteceram em 6 de fevereiro em Mascate e em 17 de fevereiro em Genebra.
E, como se sabe, anteriormente o Irã propôs suspender temporariamente o enriquecimento de urânio e transferir parte dos estoques desse urânio enriquecido para um terceiro país, em particular para a Rússia. Os americanos dizem: vocês não vão levar para a Rússia e fechar um acordo econômico com os americanos. Veja como isso é astuto. Ao mesmo tempo, o presidente Trump exige que o Irã pare completamente o enriquecimento de urânio e ameaça com um ataque militar caso o acordo correspondente não seja alcançado. No Irã, após as negociações, foi declarado que o clero do país decidiu não abrir mão do enriquecimento de urânio e que os americanos é que devem ceder. Mas a questão é que Trump acabou cedendo, o que mesmo assim não satisfez o Irã, por isso há suspeitas de que Teherã está simplesmente ganhando tempo novamente. Vale ressaltar que, além da exigência de destruir as instalações nucleares de Fordo, Natanz e Isfahan, Donald Trump propôs permitir que o Irã mantivesse o reator de pesquisa de Teherã, que ainda pode continuar enriquecendo urânio, mas apenas para fins pacíficos. Mas há também uma exigência que não só irritou os iranianos, mas também os russos e chineses, e eles com certeza vão tentar convencer o Irã a não aceitar o acordo. Os Estados Unidos exigiram que todo o urânio enriquecido fosse entregue exclusivamente a eles. Esse é o ponto principal, não para a Rússia, China ou outros, apenas para os americanos. Mas o fato é que os russos queriam muito dar um jeito e sugeriram que todo o urânio enriquecido do Irã fosse entregue a eles, aos russos. E como se sabe, não há nenhuma garantia de que depois esses russos não devolvam esse urânio ao Irã secretamente. Mas há notícias alarmantes que indicam que os Estados Unidos da América estão cada vez mais se preparando para a guerra, e em um futuro próximo. Foi informado aos funcionários da Embaixada em Jerusalém, que não desempenham funções essenciais, que eles estão autorizados a deixar Israel, citando riscos elevados à segurança. Além disso, recomendam comprar passagens e sair de Israel imediatamente. Vários outros governos ocidentais seguiram o mesmo exemplo. Também há indícios de que o Irã se prepara para a guerra. O fato é que, após os americanos, a China também pediu aos seus cidadãos que deixassem o Irã o mais rápido possível. Os diplomatas chineses observam que nos últimos dias o Irã enfrentou um aumento significativo dos riscos externos à segurança. As embaixadas e consulados chineses no Irã e nos países vizinhos prestarão a assistência necessária aos cidadãos chineses para o transporte por voos comerciais ou rotas terrestres. E então, em seguida, há dois dos sinais mais importantes de que Trump está inclinado a atacar o Irã já nos próximos dias. Ontem à noite, logo após as negociações entre as delegações dos Estados Unidos e do Irã em Genebra, o principal comandante militar americano no Oriente Médio foi chamado à Casa Branca e informou o presidente Trump sobre as opções de ações militares contra o Irã. Pode parecer algo comum, mas na verdade esse é um momento muito importante e revelador. Vou explicar porquê. O fato é que foi a primeira vez que isso aconteceu. O comandante do Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos, que está baseado no Oriente Médio, o almirante Brad Cooper, informou Donald Trump sobre a prontidão para a guerra, desde o início da crise com o Irã em dezembro do ano passado. Ou seja, por mais de 2 meses e meio, Cooper não relatou nada ao Trump e Trump não queria ouvi-lo. Desde então, Trump não falou mais com ele, e é justamente ele quem estará no epicentro dessa guerra. Mas há outro ponto importante. Foi informado que na reunião do almirante Cooper também estava presente o presidente do Comitê Conjunto dos Chefes de Estado-Maior, o general Dan Kane, que de fato será quem dará as ordens ao exército. Bem, ele é o comandante-chefe do exército, e isso é importante. Na Casa Branca, admitiram que as negociações em Genebra eram a última chance diplomática antes de Trump decidir pela guerra. E então, de repente, logo após as negociações, Trump chama para si 2 generais-chave que serão os responsáveis por conduzir essa guerra. Além disso, os Estados Unidos enviaram para Israel os caças mais modernos, os F-20 e 2 Raptor. E essa é a primeira vez que os Estados Unidos posicionam aviação de combate em território israelense para potencial participação em operações militares. O posicionamento dos F-20 e 2 permitirá aos Estados Unidos proteger de forma mais eficaz o território de Israel e as forças americanas no Oriente Médio contra possíveis ataques de retaliação do Irã. Se Trump cumprir suas próprias ameaças de atacar instalações nucleares e de mísseis de Teherã. Além disso, esses aviões podem ser usados para realizar operações ofensivas. Isso provavelmente é ainda mais importante. Isso, claro, como você entende, não é a primeira vez que militares americanos são destacados em Israel.
Antes, os Estados Unidos enviaram unidades para operar o sistema de defesa antimísseis THAAD, posicionaram destroyers equipados com sistemas de defesa antimísseis nas proximidades. Mas enviar aviação para lá, que pode ser usada em operações ofensivas, é a primeira vez. Além disso, o envio dos F-20 e 2 acontece enquanto a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos declararam que não permitirão que os Estados Unidos usem seu espaço aéreo ou território para atacar o Irã. Isso reduz as chances de Washington posicionar centenas de aviões para uma grande operação, mas aparentemente encontraram uma solução. Mas a questão também é que os Estados Unidos estão exibindo publicamente o fortalecimento da cooperação entre os Estados Unidos e Israel, para enviar um sinal de que essas duas potências podem causar muita dor ao inimigo. Vou deixar reticências aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Se este episódio foi interessante e útil para você, peço que apoie o trabalho deste canal no YouTube financeiramente com sua doação ou assinatura paga de patrocínio. Pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código QR que está na sua tela. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.